Bom, pessoal, agora nós vamos falar dos impactos no meio ambiente esperados pelo empreendimento Bairro Golf. Um grande impacto seria o corte de árvores, porque hoje é proposto o corte de 1.530 árvores isoladas, que compõem 34 mil metros quadrados de bosques mais 11 mil metros quadrados de florestas, que está se propondo cortar a isso tudo de acordo com os estudos do empreendedor, interpretados por essa empresa que se chama Dimensão Ambiental. Dessa totalidade, já foram cortadas 428 árvores, que são consideradas isoladas pelo empreendedor, mas que são consideradas ocupando bosques pela Dimensão Ambiental, ocupando 1.160 metros quadrados de bosques e ainda tem a suprimir 1.102 árvores, ocupando 32.672 metros quadrados de bosques. Em relação a florestas, foram suprimidas 3.041 metros quadrados de florestas. E a intenção de se suprimir mais 7.995 metros quadrados de florestas, tá? Isso só no bairro Golf, fases 1 a 10. Um segundo impacto que pode ocorrer no meio ambiente diz respeito à nascente, porque existem, segundo os processos do Guarapuabe, escavações de 13 metros a 18 metros abaixo do solo. E essa é uma região com muitos córregos e nascentes. Em azul nas imagens nós temos os córregos e em laranja as potenciais nascentes, tá? E aí o que acontece? Se essas escavações atingirem o lençol freático e houverem o bombeamento da água com a redução do nível do lençol freático, o nível da água da nascente pode cair, reduzir e a nascente vir a secar com o tempo. Então, não há informação disponível suficiente para dizer se esses impactos vão ou não acontecer, mas é um receio que isso possa acontecer e é que essas nascentes sequem, tá? Essa área também faz parte de uma floresta que abrange São Paulo e Osasco. Na figura da esquerda, a gente tem a imagem do Instituto Florestal na cobertura vegetal nativa, pelo Instituto Florestal de Sistema da Datagel, e na direita nós temos uma imagem cuja fonte é o IDESP, a arte da Débora Neves, que é uma técnica responsável no CONDEFAT, acerca da localização da área. E essas duas imagens demonstram que essa área é uma área importante na formação de um corredor ecológico porta-sementes, entre o Pico do Guarajá e o Instituto Butantan, e que também ajuda a uma conexão entre as bordas do Cinturão Verde da Grande São Paulo e a reserva da biosfera. Entre que vai chegando desde o ponto 1 ao ponto 3, por exemplo, e ela passa pelo Parque Jequitibá, que é bem pertinho do Golf, e faz, portanto, esse corredor ecológico também com o Parque Jequitibá. No processo judicial da ação popular, a perícia judicial também entendeu que existe um corredor ecológico urbano aqui, entre o município de Osasco e de São Paulo, nessas florestas que são contíguas. E qual o problema do empreendimento? Ele coloca torres de 150 metros de altura entre essas florestas, bloqueando a conexão da fauna entre a floresta de São Paulo e de Osasco. E os estudos técnicos, eles demonstram que existe nessa área 61 espécies de aves, sendo uma de baixa adaptabilidade, que é o papagaio verdadeiro, e uma ameaçada de extinção, que é o urutaú e a jacurupenva, e mais 10 espécies de média adaptabilidade, e as demais são de alta adaptabilidade, e elas estão presentes tanto na floresta de São Paulo. Mais da metade estão presentes tanto na floresta de São Paulo quanto na floresta de Osasco. E essa área é ainda mais importante para Osasco, porque Osasco é o segundo município mais rico da Grande São Paulo, em reais em produto interno bruto, e o segundo mais pobre em árvores. Ele tem menos de 1/4 da área verde recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que são 12 metros quadrados por pessoa, né? Em 2019, Osasco tinha 3,6 metros quadrados por pessoa, mas aumentaram a quantidade de pessoas e só foi reduzindo a cobertura vegetal, tal que hoje nós temos apenas 2,66% do território com área verde, e a proporção por habitante é ainda menor.
Isso segundo a própria prefeitura no caderno de propostas do plano diretor. A perita judicial também ela demonstra e conclui que o corte de árvores causará devastação da pouca área verde de Osasco. Haverá ainda um impacto na poluição, porque hoje o ar já é insalubre, em média uma vez por ano, uma vez por semana no ano nessa região. Com o aumento da quantidade de pessoas e tráfego, a estimativa é que ficará insalubre 4 vezes por semana no ano. É mais da metade do tempo insalubre, é 4 vezes mais poluição. E isso segundo dados da Solen Lab, que é uma empresa especializada nesse tipo de algoritmo de poluição. Nós temos também impacto na temperatura, porque a temperatura na região hoje é de 5 a 10 graus Celsius mais fria do que as temperaturas do centro de Osasco, justamente por conta da cobertura arbórea da área verde nessa região. Isso entra nos prédios que vão barrar os ventos. Certamente haverá um incremento da temperatura. Em relação às sombras, a gente verificou que serão aqui nesse estudo, tinham 5 prédios, nas fases 5 e 6 do empreendimento. Segundo os novos estudos do empreendedor, serão 6 prédios, e essas torres posicionadas assim, elas projetarão sombra sobre as casas que ficam à frente de um condomínio. A gente fez estudo para um condomínio específico, e aqui nós temos que essas casas elas vão receber apenas 1 hora de sol por dia. E, na verdade, isso pode ser insalubre, aquém de 25% das horas úteis de sol no dia do inverno, que seria a recomendação, estudos de sombra, isso segundo a B Arquitetos. E haverá impactos no tráfego. Qual o impacto no tráfego? O empreendedor estimou que haverá impacto de 15% a 18% no tráfego, mas ele usou as medições de tarde e não de manhã, onde tem a maior concentração do fluxo de carros. Ele deixou de considerar os prestadores de serviço e que eles sempre se locomovem em horário de rush, só se locomovem em horário de rush. E, além disso, ele deixou de considerar o fluxo de funcionários do shopping, tá? Uma associação de moradores chegou à conclusão que o impacto do tráfego será de 68%, que é mais consistente o aumento populacional de 50% com a imposição de um shopping do tamanho do Shopping Jardim Sul, que corresponde por 8% a mais de tráfego, e no aumento do adensamento populacional, que vai gerar um aumento mais do que proporcional dos prestadores de serviço. O empreendedor diz que ele vai investir muito na mobilidade urbana e na estrutura viária, mas o investimento é aquém dos demais empreendimentos que foram feitos em imóveis do mesmo terrenista, que também é coempreendedor. Então, nós tivemos em 1970 o Jardim Guadalupe e os Parques dos Príncipes em Osasco, ambos com cerca de mais de 20 metros quadrados por habitante de construção de vias. Depois, nós tivemos na década de 90 e 2000 a Vila São Francisco e o Lorian, ambos com cerca de 4 a 5 metros quadrados por habitante de vias. E o bairro Golf, ele tem 1 metro quadrado por habitante de vias, quando muitos, Então, na verdade, o investimento é muito aquém de outros empreendimentos do mesmo porte, do mesmo coempreendedor. E aí nós temos as questões jurídicas do meio ambiente que ficarão para o próximo post, para os próximos vídeos.